nosso assunto aqui no Encontro Marcado agora é o agronegócio. Nosso convidado de agora é o José Carlos de Lima Júnior, que é sócio da Marquestrate aqui de Ribeirão Preto. Você é um profissional especialista em agronegócios, é isso, José Carlos? Obrigado pela presença aqui no Encontro Marcado. Obrigado, Caparelli, pelo convite. Sim, eu sou um dos profissionais, como você apresentou, da Marquestrate. Nós somos aí, a Marquestrate, uma empresa que tem 10 anos aqui em Ribeirão Preto. Nós temos escritório em Ribeirão Preto e São Paulo. Nós somos em 14 sócios e mais 50 associados, então são 64 profissionais. E eu sou um dos profissionais, digamos, aí dessa grande equipe. O que é exatamente a Marquestrate que já tem no mundo todo? Na verdade, a Marquestrate, ela teve origem, todo o trabalho dela, a gente tem que colocar o professor Marcos Fava, que foi o precursor do grupo. E, na verdade, o que o Marcos fez de maneira muito inteligente, isso é um fato que os professores todos acabam comentando, foi justamente de pegar vários alunos na época de pós-graduação que tinham interesse em fazer mestrado, e o Marcos ele descobriu esse potencial e colocou para fazer trabalho num grupo de pesquisa que ele tinha dentro da universidade. Só que esse grupo de pesquisa acabou ficando muito maior e hoje você tem a Marquestrate, é uma empresa, como eu te disse, nós temos escritórios hoje em Ribeirão Preto e São Paulo, de 14 sócios, 11 são doutores, 11 são PhDs, e nós temos aí ao todo, além de, toda essa equipe, esses 64 profissionais, as principais empresas de insumo do Brasil e do mundo são clientes nossos. Nós estamos em Ribeirão Preto e São Paulo, mas fazemos projetos para o Brasil e também fora do Brasil. Hoje nós temos projetos na Alemanha, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, México. A sua experiência é excelente para dizer um pouquinho como é que está o agronegócio no país nesse momento. Caparelli, tem uma coisa que é muito relevante colocado para o seu telespectador, é que o agronegócio tem puxado a balança comercial do Brasil nos últimos anos. Agora, com a crise de 2008 que nós tivemos aí, o Brasil ainda se recupera dessa crise e a indústria e o serviço, que são dois importantes setores na composição do produto interno bruto brasileiro, ele tem sido prejudicado principalmente pela recuperação econômica mundial. E o agronegócio é que tem salvo literalmente a balança comercial brasileira. E quando a gente pega a foca, por exemplo, Ribeirão Preto, você percebe que um setor extremamente importante na nossa economia, que é o sucro energético, ele tem sofrido desde a crise de 2008 até os dias atuais de uma maneira muito forte. Mas eu tenho viajado o Brasil inteiro. A semana passada eu dei aula no Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires. 3 semanas atrás eu dei aula em São Luís, no Maranhão, e uma coisa que eu tenho percebido muito nessas minhas viagens, tanto de projeto quanto de aula, de docência, é que nós temos várias atividades econômicas que são potencializadas pela produção agrícola e pecuária local. Infelizmente, o que falta é o desconhecimento da grande maioria dos brasileiros ainda. O que tem puxado, o que tem alavancado o agronegócio, principalmente aqui na nossa região? A gente pode fazer duas divisões, Caparelli. A primeira é o agronegócio de maneira geral. Grãos. Soja tem sido muito forte pela própria valorização do mercado internacional. Na nossa região nós somos muito fortes em cana, mas a gente tem muito forte também a parte de citricultura, é um exemplo. E apesar de nos últimos anos esses dois setores terem sido bastante judiados, digamos assim, por uma falta de uma política direcionada, porque o que a gente percebe no Brasil são políticas setoriais específicas que acabam criando como se fosse uma espécie de privilégio para alguns setores muito claros. Então, a ausência de uma política de nação, digamos assim, uma política realmente de agronegócio que privilegie uma nação, um país e não apenas um setor específico, tem prejudicado de maneira muito forte. Essa falta de política específica para o agronegócio prejudicou a mão de obra em especial? Então, a mão de obra, César, é um assunto bastante delicado. Eu, particularmente, tenho oportunidade, eu sou professor há 5 para 6 anos em 2 das principais instituições de ensino e formação de pós-graduação no Brasil. A primeira é o PSEG, do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas da Exalc USP de Piracicaba, e também na Fundace, da área de marketing, tanto Ribeirão Preto quanto São Paulo. E o que eu tenho percebido dentro dessas 2 instituições, que têm um respeito muito grande no mercado, é a necessidade de você ter uma qualificação para poder atuar dentro de uma área que é muito particular, que é o agro, que é o sistema agroindustrial como um todo. E como professor executivo, eu sou parte, por exemplo, do grupo Aferolab, que é hoje um grupo internacional, e nós temos entre as várias empresas, os vários clientes, eu sou professor executivo também da Bayer. Então, na Bayer, o que nós percebemos é um direcionamento estratégico da empresa, justamente em formar e qualificar os recém-formados. Então, você tem aquele profissional que termina a graduação e ele vai atuar na empresa. Ele passa por uma qualificação voltada principalmente para o mercado que ele vai vir atender. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Marquestrate, do seu trabalho especificamente,
como consulta? Nós temos duas maneiras, acho que é mais simples. A primeira, com toda certeza, acredito que o seu telespectador, ele já deve conhecer pelo menos algum dos nossos trabalhos. Apesar da Marquestrate estar sediada em Ribeirão Preto, é muito curioso que em Ribeirão, muitas poucas pessoas, digamos assim, conhecem a gente pela parte de projetos, conhecem mais pela parte de docência. Seja por um professor, eu como, no caso, eu sempre estou aí, digamos, passando informações para algumas fontes de comunicação. Mas a Marquestrate tem duas maneiras de você conhecer o nosso trabalho. A primeira é pela própria Marquestrate, né, que aí tem um domínio eletrônico, que é marquestrate.org, e a outra, consequentemente, são pelos trabalhos dos professores. Como eu disse para você, nós somos em 14 sócios, 11 PhDs, e dentro deles a gente tem vários professores que estão distribuídos hoje, não só em Ribeirão Preto, mas também nas principais faculdades de São Paulo e em toda a região. Nós temos hoje professores na FGV São Paulo, no INSPER, na USP, na FAAP, e se eu for começar a quebrar aqui, eu vou te falar praticamente uma das grandes oportunidades que eu falo que nós temos. E isso é um mérito do Marcos Fava, não tem como questionar isso, foi ter conseguido lá atrás enxergar em alunos um potencial de desenvolvimento, e hoje tem uma empresa que é representativa não só para Ribeirão Preto, São Paulo, mas eu diria que a maioria dos projetos, os maiores projetos que são apresentados pelas multinacionais fora daqui, são realizadas em terras brasileiras e em terras ribeirão-pretana, que é o mais importante. Especificamente na FAAP, que você é docente, qual é a disciplina que você dá lá hoje? Caparelli, na FAAP eu sou professor, sou um dos professores mais antigos da casa. Eu sou de 2009, então nós temos já 5 anos. Eu falo mais antigo porque a FAAP passou por um processo de mudança, de trazer professores de São Paulo para ministrar aula em Ribeirão Preto, sim, porque não tinha mão de obra na época. E eu sou um dos primeiros professores. Ali dentro da FAAP, a minha especialidade é estratégia e marketing. Então ali eu leciono praticamente para a grande maioria dos cursos de MBA, então eu leciono para pós-graduação em marketing, gestão empresarial, gerente de cidades. E a minha disciplina lá, na verdade, eu tenho 3 grandes disciplinas que eu acabo trabalhando. A primeira é a gestão de marketing, numa ótica de cocriação de valor, que é uma ideia bem nova dentro do mercado de serviços, considerando digamos, toda essa nova realidade, tecnologia da informação, mídias sociais. Gestão de marcas, que é algo que eu trabalho de maneira muito forte, que é essa análise de ponto de contato na construção da marca de uma empresa. E estratégia, planejamento estratégico, que na minha opinião é a minha menina dos olhos, porque é o que eu gosto de trabalhar e é o que eu faço muito forte fora daqui. Queria te desejar mais sucesso e agradecer pela tua vinda aqui no estúdio do Encontro Marcado. Obrigado, Zé Carlos. Caparelli, eu que agradeço o convite, a oportunidade, e desejo não só para você, mas para todos os teus telespectadores que tenham, digamos, um bom final de ano e sucesso para nós a partir de 2015. Obrigado, e nós voltamos daqui a pouco com mais Encontro Marcado.